Olá, povo amado de Deus. É chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos fazer a leitura do capítulo 5, que vai tratar nos versículos 1 e 2 dos fiéis em geral. Depois, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre instruções a Timóteo, dos versículos 3 ao 16, sobre as viúvas, e do 17 ao 25, concluindo a leitura do capítulo 5, o apóstolo vai instruir o pastor Timóteo acerca dos presbíteros. Vamos à leitura. Versículos 1 e 2. Não repreendas duramente o ancião. Aqui o ancião é o idoso. Paulo recomenda que Timóteo, pastoreando a igreja em Éfeso, quando houver necessidade de repreender um idoso, que não o faça de maneira dura, mas que o admoeste como se seu pai fosse. Aos jovens, como a irmãos, às senhoras, como a mães, e às moças, como a irmãs, com toda a pureza. Então vai aqui orientações do apóstolo ao pastor Timóteo acerca do trato dos irmãos da igreja. Idoso, senhora, jovem o rapaz, jovem a moça, o tratamento correto. Vamos agora na parte que trata das viúvas. Versículos 3 a 16 do capítulo 5 diz assim: honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Vejam que aqui há o cuidado que o apóstolo recomenda a Timóteo. Esse honrar é assistir a viúva porque perdera o marido e carece de sustento para sua manutenção diária. Paulo pede que o pastor observe se realmente é viúva e se não tem filhos ou netos, porque se tiver, cabe aos filhos e netos recolher, cuidar, prover a manutenção e assim estar honrando aos seus progenitores. Se não houver, se a viúva estiver de todo desassistida, cabe à igreja, por meio da liderança do seu pastor, socorrer, assistir e prover sustento à viúva, que é honrá-la por isso, né? Continuando a leitura, aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta, diz o apóstolo. Prescreve, pois, tudo isso, a fim de que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus e, sobretudo, dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que o incrédulo. Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos, se tiver sido esposa de um só marido,
se tiver em seu favor o testemunho de suas belas obras, criou filhos, foi hospitaleira, lavado os pés dos santos, socorreu os atribulados, aplicou-os a toda boa obra. Rejeita as viúvas mais jovens, quando seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando o que não convém, o que não devem, né? Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirijam sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência, porque já existem algumas que se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma fiel tem viúvas em sua família, socorra-as. Não se onere a igreja, a fim de que ela possa ajudar as que são verdadeiramente viúvas. São instruções do apóstolo ao jovem pastor Timóteo, que pastoreava a igreja em Éfeso. Agora as instruções acerca dos presbíteros, que são obreiros na igreja, Ele disse assim: os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Com efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que debulha. E ainda diz: o operário é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. A ninguém imponhas apressadamente as mãos, não participes dos pecados de outrem. A ti mesmo conserva-te puro, não continues a beber somente água, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas frequentes fraquezas. Existem homens cujos pecados são evidentes antes mesmo do julgamento, ao passo que os outros só são descobertos depois. Do mesmo modo, as belas obras são evidentes e as outras não se podem manter ocultas. Então aqui nesta parte vai orientações do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo com relação aos presbíteros e aqueles que presidem ou aqueles que dirigem trabalhos, núcleos da igreja, ou congregações. Eles são dignos de dupla remuneração, que sejam assalariados, a linguagem clara. E Paulo faz uso de 2 textos, que estão contidos na Escritura Sagrada. Não amordaçarás o boi que debulha. O que é isso? O boi é levado para o arado para debulhar ali o que foi colhido, e alguns, de forma indevida, amordaçam o boi para que ele não coma da debulha. Isso não é justo. Ele está trabalhando ali, está
está sendo forçado aquele trabalho, é justo que ele também se alimente ali. A outra menção das Escrituras dá conta de que o operário é digno do seu salário, né? Se ele trabalha, se ele cumpre a jornada de trabalho, de igual modo o obreiro do Senhor na seara do Mestre. Se ele dá do seu tempo, das suas forças, da sua energia para o trabalho da igreja, ele se faz assim jus do seu salário. Ele faz outras recomendações com relação a que presbíteros que venham a sofrer alguma acusação, que se apresentem 2 ou mais testemunhas para confirmar a acusação contra um presbítero. E outras recomendações, ele dá orientação de saúde a Timóteo. Timóteo tinha, através de estudos, a gente entende que Timóteo tinha um problema no estômago, e por isso Paulo recomendava o vinho, pois o vinho atuava no estômago como um produto, um remédio, né, para ajudar no trato intestinal. E outros conselhos preciosos aqui para as viúvas, para o trato com os irmãos em geral. É a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. Amanhã, domingo, continuaremos a leitura, entraremos no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, mas quero deixar aqui, eu, pastor Vandélcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, quero deixar o convite a você e sua família nos fazer uma visita. O nosso templo de culto fica na Praça Batista Campos, na cidade de Belém, no trecho da praça que é a Rua dos Mundurucus, o número 1722, no 2º andar. É um prédio que fica ao lado de uma autoescola, e às 18 horas estaremos dando início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você quiser nos visitar, venha, traga um convidado e venha participar conosco. Os cultos só acontecem aos domingos, no final do dia, porque estamos começando o trabalho na cidade de Belém. Na medida que Deus nos der o crescimento, obreiros, músicos, famílias, aí nós vamos aumentar os dias de programação e seguir conforme a bênção do Senhor para com a sua igreja. Que esta porção para hoje seja bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.